Olá, pessoal. Aqui é a Cláudia, da Movimento Mirim. Hoje eu queria conversar com vocês a respeito de construção de vínculos. A gente fala muito sobre a importância de construir vínculo com os nossos alunos, mas eu acho que é importante a gente entender a origem disso tudo, como que os nossos alunos vão começando a construir os vínculos afetivos deles logo no início da vida, e claro, a gente vai considerar que essa construção vai ser reeditada nas nossas aulas, nas relações que ela estabelecer com a gente. Mas, de qualquer forma, é importante que a gente entenda que eles trazem alguns padrões que foram construídos na primeiríssima infância, no primeiro ano de vida dessas crianças. E aí, esses padrões, é esse comportamento que elas vão manifestar para a gente de uma forma natural, e aos pouquinhos a gente vai, então, reeditando esses padrões e construindo vínculos que sejam seguros com essas crianças, que consigam prover segurança para essas crianças no momento da nossa aula. Mas vamos lá. Eu vou recorrer aqui a uma teoria, que é a teoria do apego, do John Bowlby. De acordo com o Bowlby, existem 4 padrões de apego que podem ser estabelecidos com a figura de apego. Essa figura de apego, na verdade, representa o principal cuidador da criança naquele momento da vida, nesse primeiro ano de vida aí. O primeiro padrão de apego é o apego seguro. Esse padrão de apego, pessoal, é estabelecido uma relação muito cooperativa entre essa figura de apego e esse bebê, de tal forma que ela se mostra disponível para a criança na medida certa, né? Não existe um excesso aí nessa disponibilidade, mas a criança, ela vai construir essa relação de uma forma tal que ela vai entender que sempre que é necessário ser acolhida, ser amparada, ser alimentada, essa figura de apego vai estar disponível para ela. Qual é o padrão que a gente espera em termos de comportamento da criança que estabeleceu esse apego seguro aí na primeiríssima infância? É que no momento da nossa aula, ela chegue de uma forma que ela explore esse ambiente muito à vontade e que ela saiba lidar com frustrações, porque ela confia que existe alguém que vai estar disponível para ela caso ela de repente não consiga se dar bem em uma determinada situação. Então, é esse comportamento que a gente vai esperar aí dessa criança, né? No momento da separação, né, da figura de apego, ou eventualmente nosso, quando a gente já tiver construído aí um vínculo, claro que num primeiro momento ela vai ficar um pouco insegura, mas rapidamente ela se reorganiza para então explorar esse espaço. O segundo padrão de apego é o padrão de apego inseguro ambivalente. Então, por que ambivalente? Porque, na verdade, não fica claro para essa criança se essa figura de apego vai ou não estar disponível para ela. Na verdade, existe sempre uma ameaça, uma chantagem, uma relação de chantagem, uma ameaça de separação. Se você não me obedecer, eu vou embora, alguma coisa assim. Isso confunde a criança. E aí o que acontece? O comportamento da criança acaba sendo justamente de uma insegurança profunda, porque ela não consegue entender quando de fato essa pessoa vai estar presente ou não, isso não fica claro para ela. E essa ambivalência gera essa insegurança. Então, uma criança que antes da separação dessa figura de apego, ela já começa a se angustia durante a separação e no retorno dessa figura de apego, ela também não se acalma. Ela vive constantemente aí sob essa perspectiva de repente, não ter essa pessoa disponível para ela. O terceiro padrão de apego, gente, é o apego inseguro evitativo. Então, nesse caso, a criança sofre uma rejeição. Essa pessoa, essa figura de apego não está disponível para ela, na verdade, na maior parte das vezes. Então, o que acontece é o seguinte: essa criança não se abala com essa separação. Por quê? Porque ela não confia que vai existir alguém que vai conseguir prover para ela todas as suprir as necessidades dela. Essa criança, o comportamento que a gente espera da criança é um comportamento social muito hostil. Ela sempre quer chamar atenção com muitas explosões de raiva. Então, na verdade, é uma criança que a gente precisa amparar e precisa fazer com que ela aprenda a confiar na gente, que aquela, né, você, quando está, então, incorporando esse papel dessa figura de apego, né, essa reedição aí dessa figura de apego,
que você é confiável, que você vai estar pronto para ela. Claro que isso vai dar muito trabalho, né? Uma criança que naturalmente vai ter um comportamento de eventualmente destruir os materiais de aula, porque é esse tipo de comportamento que ela aprendeu a ter, sempre destruindo o ambiente que não ampara ela, e a gente aos poucos então vai tentando construir essa relação, reeditar essa percepção dela sobre alguém que possa ampará-la, para que ela então vá apresentando um comportamento social mais adequado. E o último padrão de apego é o padrão de apego inseguro desorganizado. Aí, gente, a relação que foi construída com essa figura de apego é a seguinte: essa figura de apego representava ameaça. Então, eventualmente, essa criança passou por situações de maus tratos. Claro que essa criança vai ter muita dificuldade de confiar em qualquer pessoa que se aproxime dela. É uma criança extremamente desorganizada do ponto de vista afetivo, né? Uma criança que tem uma série de explosões aí de raiva, que precisa ser muito amparada, porque tem aí um histórico de relações sociais, de construção de relações sociais muito traumáticos. Bom, pessoal, eu queria então passar para vocês, né, essa teoria do apego, para que vocês consigam entender que da onde vem todas as referências que as crianças trazem para a gente nesse início da vida, principalmente essas crianças menores, né? São padrões muito fortes que foram estabelecidos aí na primeiríssima infância, e esse comportamento, então, muitas vezes se justifica por essas questões, por esse histórico aí que foram de relações que foram construídas com os seus cuidadores iniciais. Pessoal, hoje eu vou ficando por aqui. Vão compartilhando os vídeos, enviando aqui para a gente sugestões, dicas, ideias, perguntas, enfim, o que quer que vocês gostariam que a gente trabalhasse com vocês aqui nesse espaço, para que tudo vire conteúdo e para que seja um espaço de muita troca de informação, combinado? Até o próximo vídeo, então.